seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre economia. Como é que está a nossa economia em relação a essa pandemia do coronavírus, que já está durando bastante tempo, né? Mais do que muita gente previa. Vamos conversar com o economista, professor na Pontifícia Universidade Católica aqui de Londrina, Paulo Brambila. Professor, muito obrigado pela sua participação. Olá, tudo bem? Como é que vai? Vamos então tentar falar um pouquinho sobre um assunto dita economia. É um assunto que preocupa muita gente, né? Professor, só para a gente iniciar então a nossa conversa, o governo está pagando, né? Começou a depositar no último sábado, a terceira parcela do auxílio emergencial, aquele auxílio no valor de R$600, e que tem gerado muita polêmica, porque muita gente que está fora, né, do perfil identificado ou determinado pelo próprio governo acaba recebendo. A gente sabe que é uma minoria, mas isso tem acontecido. Mas, independente disso, o que significa esse auxílio, a terceira então parcela já sendo paga, para esses trabalhadores autônomos, pessoas que estão naquela faixa de renda, que são beneficiários do Bolsa Família, né? O que significa esse auxílio em tempos de pandemia, professor? Bom, esse auxílio, na verdade, ele representou um dinheiro novo para a economia, né? E essas pessoas que estavam aí no mercado informal, de uma maneira geral, se beneficiaram porque eles puderam fazer a aquisição de alguma cesta básica, fazer a aquisição de alguma alimentação. E esse dinheiro, na verdade, ele veio para auxiliar, sim, no crescimento da economia, né? Crescimento entre aspas, na verdade, né? Ampliou a renda dessa população emergencialmente. Se você olhar aí, ele vai representar algo em torno aí de uns 40% a 50% do salário mínimo, né? Aqui no Paraná, e aí foram parcelas significativas. Muita gente, independente aí das críticas, que a gente sabe que existem críticas, né? Mas muita gente conseguiu sobreviver por conta desses R$600. E são aproximadamente, segundo o próprio governo federal, 31 milhões de pessoas que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril, e o saque em dinheiro tem início em 18 de julho, desse valor, né? E vai até 19 de setembro, de acordo com a data de nascimento. Segundo dados do próprio governo federal, praticamente metade da população está inscrita, né? São Exatamente. Exatamente. Então, veja, essa população toda aí que está se beneficiando desse recurso, ela está podendo fazer a aquisição dos seus bens. Uma outra coisa que é importante ressaltar também, nós estamos, nesse momento, recebendo aí a liberação do fundo emergencial, do Fundo de Garantia, que foi aprovado lá em abril e só começou a ser operacionalizado pela Caixa Econômica Federal neste momento. Então, também, apesar de ser um dinheiro que ele não vai movimentar a economia de certa forma, né, ele está presente aí, vai auxiliar muita gente. Tem um outro tipo de a aplicação dele, né? Então, são para as pessoas que já frequentaram o mercado formal de trabalho, não é? E que têm contas ativas ou contas inativas no Fundo de Garantia. Então, é um outro reforço que vem justamente para auxiliar as pessoas. E aí nós temos aí 60 milhões de pessoas que podem utilizar esse recurso, né? Que corresponde aí a 32 milhões de reais aí, aproximadamente, à disposição do mercado. E esse dinheiro está sendo escalonado também. Parcela foi liberada, primeiro 4,2 milhões foi liberado dia 29 de junho. Quer dizer, esse dinheiro também está voltando aí para a economia e vai circular. Ele é específico, mas ele vai auxiliar bastante a economia. Professor, a pandemia teve início em março, meados de março, nós estamos já no terceiro mês, né? Portanto, já no final de junho, quase entrando no quarto mês de medidas restritivas, de atividades comerciais reduzidas. Qual é o impacto que o senhor tem sentido disso aqui, por exemplo, na nossa cidade? Bom, a cidade de Londrina, especificamente, né, nós tivemos uma redução enorme da circulação de riqueza, né, e, portanto, a gente ainda vai ver muitas empresas sendo fechadas, né? Existem algumas empresas do ramo de alimentação que já fecharam, pequenos comerciantes que estão com dificuldade, estão realizando demissões, não é? E isso vai ter um impacto futuro,
né? Agora a gente ainda tem um pouquinho de gordura, ela está acabando, né? Então, grande parte das pessoas vão ainda sofrer bastante com essa situação. E isso afeta não só o empresário, seja ele grande, médio, microempresário, quanto os próprios funcionários, né, que dependem desse serviço, né, professor? Todo mundo vai sofrer. Vamos pensar o seguinte: imagine a arrecadação de impostos pela prefeitura, tá certo? Que ela depende efetivamente desse trabalho. Houve uma redução de 65% na arrecadação geral de tributação. E a demanda por serviços da prefeitura, por serviços públicos de uma maneira geral, vai se ampliar, porque você tem uma grande quantidade de pessoas que vão estar fora do mercado. E com a restrição de circulação ainda, nem informalmente essas pessoas estão conseguindo fazer venda. Então, aquela ideia, vou fazer uma pizza para vender para o meu vizinho. Se o vizinho não tem recurso e se as pessoas não estão conseguindo realizar essa situação, você vai afogar mais ainda a economia. Então, o cenário que eu vejo aí futuro, posso estar enganado, tomara que eu esteja enganado, né? É um cenário nebuloso, né? Nós vamos ainda sofrer muitas tormentas ainda, muitas tempestades pontuais e a recessão vai bater na nossa porta. Se não for agora, logo mais até o final do ano ela deve sofrer, deve atacar e deve nos atingir em cheio, exatamente. Eu também abordaria isso com o senhor. O senhor está falando que prevê um cenário aí difícil, pensando num término dessa pandemia já, né? Vamos pensar que essa situação pode acontecer, pode perdurar até o final do ano, por exemplo. A retomada vai demorar mais ainda, né? Vai. Recuperação, né? Tudo que a gente está sofrendo hoje, a gente vai ainda sentir efeito para daqui 2 anos. Então, nós temos aí, no mínimo, aí, um período aí de 2 anos para a gente remar nesse rio tempestuoso. De forma clara, as pessoas ainda, por conta das situações colocadas pelo governo federal, pelo governo municipal, ainda estão conseguindo gerar uma renda, mesmo que pequenininha. Mas para frente, com o nível de desemprego crescendo, com a falta de circulação de mercadoria, com os lockdowns que estão acontecendo pontualmente, de uma maneira geral, isso vai prejudicar para 2 anos. E nós vamos sofrer por 2 anos. Tomara que eu esteja bem enganado. Eu não trouxe números efetivos, né, mas as perspectivas são essas. Eu queria que o senhor explicasse para os nossos espectadores, professor, o que significa o cenário de recessão. Nós tivemos uma recessão muito forte no último governo da ex-presidente Dilma Rousseff, né, um dos fatores, inclusive, que culminaram também no impeachment dela. O que significa o país em recessão, professor? Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, em números, em exemplos bem simplificados. Você tem lá R$100, ok? Você tem R$100 disponível para você consumir, disponível para você trabalhar com esses R$100. Num aspecto de recessão, esses R$100, ele equivale, como foi no caso da Dilma Rousseff, a R$93. Né? Pior do que o cenário inflacionário, na recessão, você não tem só a desvalorização do dinheiro, mas você tem a queda da produção, você tem a redução, na verdade, da valorização dos seus estoques, você tem a redução do nível de atividade. Então, isso faz com que, além de nós não crescermos, não gerarmos produção, você vai gerar um alto nível de estoque. E aí, você gerando esse alto nível de estoque, os preços começam a cair, as empresas não têm como manter, desculpa aí, tá? As empresas não têm como manter o funcionamento delas, começa a haver demissão em massa, aí você vai gastando aquela reservinha de dinheiro e, ao gastar essa reservinha de dinheiro, você começa a passar fome. Então, o cenário de recessão é pior do que um cenário inflacionário, porque você não tem atividade. Então, num cenário inflacionário, você tem o quê? Aumento dos preços. Certo. É ruim, mas você ainda continua fazendo com que a economia funcione. Num cenário recessivo, e aí, correndo o risco do que a gente chama de inflação negativa ou estagflação, você está estagnado. Então, imagine um rio que está correndo. Ok? Então, a economia está funcionando.
tem galhos, tem sujeiras que vão caindo no rio. Você estanca o rio, o que vai acontecer com aquele rio? Ele vai começar a apodrecer a água. Então, esse apodrecimento da água é a recessão. Ela leva tempo, mas prejudica todo mundo. Não sei se consegui responder para ti aí com um exemplo aí sobre isso. E isso também, vamos deixar claro também, né, professor, que é um cenário preocupante, mas que já dava sinais antes mesmo dessa pandemia, né? A gente teve um crescimento do PIB muito fraco nesses últimos anos, né? O crescimento do PIB 0,3, né? Basicamente você manteve o funcionamento da economia, manteve ela no mesmo patamar. Então, uma produção de 0,3% significa que você produziu menos de 3 centavos adicionais a cada ano. Então, isso foi ruim. E isso já vinha sinalizando. Como eu disse para você, a gente estava num processo de resgate, não tinha uma perspectiva muito grande, quer dizer, saiu de 0,3% para 1,5% do PIB, que era a perspectiva no primeiro trimestre, né? Segundo os dados do IBGE, claro. E aí veio a pandemia e isso retroagiu completamente. Agora, o ministro Paulo Guedes ele tem feito um trabalho mais intenso de articulação, até com o próprio Congresso, para ver se algumas das reformas, né, que ele considera essenciais aconteçam, né? Lógico que em tempos de pandemia isso ficou em segundo plano, mas, de qualquer forma, por exemplo, a reforma tributária. O senhor acha que isso realmente pode ser um fator a alavancar um pouco esse cenário da nossa economia, havendo uma reforma tributária, por exemplo, imaginando que a pandemia possa acabar e a agenda ser retomada de forma normal no Congresso? Reforma tributária é um tema recorrente há muito tempo. No caso da reforma tributária, ela se faz premente e urgente. Por quê? Porque nós trabalhamos, de uma maneira geral, cerca de 40% a 45% do tempo para gerar impostos. Então, nós precisamos necessariamente reformar essa forma de tributo, e aí eu iria um pouco mais longe. Na verdade, a gente precisaria refazer o Pacto Federativo de Tributação, né, para que parasse de haver concorrência entre estados, municípios, por conta de empresas geradoras de impostos. Então, a reforma tributária ela tem que acontecer, porque nós não temos uma estrutura para pagar impostos. O Estado ficou muito grande, né? E, ao ficar grande, ele precisa oferir receita. Mas do que adianta você estabelecer receita alta se você não tem produção? Então, você acaba não gerando os impostos. Então, ela precisa vir para aliviar os nossos empresários, para aliviar a população em geral, né? E reestruturar toda a forma de cobrança desses tributos. É isso que eu penso. A reforma administrativa também é outro ponto. Que aí, associado, né? Na verdade, o Estado ele precisa ser enxuto, por um aspecto, e ele tem que manter as funcionalidades, né? A gente sabe dos problemas de saúde, nós sabemos dos problemas de segurança, e a gente só consegue investir se tiver grana, se tiver dinheiro. Se o Estado não arrecadar para melhorar esses aspectos, a gente não vai conseguir prover serviços para a sociedade. Por outro lado, e esse é o dilema, né? Quer dizer, como que eu vou prover serviço para a sociedade em segurança, em saúde, se eu não tiver arrecadação? Então, eu preciso necessariamente reestruturar as formas de gestão, e isso vem acontecendo, e, a despeito do que todo mundo diz, funcionalismo público, em geral, é extremamente capacitado e técnico, e eles conseguem ter solução para isso. Professor, o senhor mencionou a questão, falando novamente do impacto financeiro, né, na pandemia, né, provocado pela pandemia. O senhor mencionou muitas empresas fechando, principalmente no setor de alimentação. Nós sabemos que os shopping centers, por exemplo, estão vendo um período bastante difícil, né, com um fechamento, principalmente no final de semana, que é o dia de maior movimento, enfim. Qual é não sei se a gente pode falar em dica, mas a orientação que pode ser dada a esse comerciante, a esse empresário que está sofrendo esse período esse impacto muito mais forte na sua atividade financeira por conta da pandemia, para evitar que ele feche as portas? Tem algum cenário que possa ser vislumbrado, professor? Boa pergunta.
Receita, não existe receita. Nós vamos ter que inovar. Nós mesmos, enquanto consumidores, já estamos fazendo isso, né? Quer dizer, mudando os hábitos, inclusive, mudando o hábito de consumo e a forma de consumo. A alternativa, e aí você vai falar assim, mas isso é commodity, né? Quer dizer, é uma coisa simples, é uma coisa que está sendo discutido, mas é plataforma eletrônica de vendas, a agressividade, né, com os meios digitais. E aí, se você percebeu, e as pessoas que estão ouvindo também perceberam, nós já mudamos esses hábitos com a pandemia. Então, pessoas que nunca fizeram uma aquisição digital, online, passaram a fazer a aquisição digital online. Os comerciantes que estão localizados no shopping, embora eles já tivessem, de forma bem incipiente, as suas lojas eletrônicas e tal, eles vão ter que se associar a um marketplace, ou seja, um shopping center eletrônico, né? Eu não vou falar de uma marca específica, mas existem aí grandes shoppings, né, virtuais, e essa é a alternativa. Mas, para isso, ele vai ter que fazer um bom planejamento, utilizar os recursos de comunicação digital, e aí eu vou aqui fazer uma propaganda, contratar profissionais da área de comunicação, né, para que eles possam auxiliar nesse processo, e que não tem outra alternativa. Shopping não vai ser mais como a gente estava acostumado. Pois é. Né? E aí o shopping ele ficou uma área de lazer para levar as crianças, né, ultimamente. E se as crianças não estão indo, o nível de consumo cai e assim por diante. Então, a saída para essas pessoas é virtualização, loja e associação com grandes marketplaces para fazer essas vendas. Professor, para a gente finalizar, o senhor falou em mudança de hábito de consumo, né? O senhor acredita que, passada a pandemia, isso vai ser permanente? Quer dizer, os nossos novos hábitos, como estão falando, o novo normal, né? Porque a gente já está se preparando para isso. O senhor acredita que isso possa ser uma realidade? Quer dizer, novos hábitos de consumo, novos paradigmas para a atividade econômica de uma forma geral, passada a pandemia? O que a gente está acostumado, tradicional, né? Que é ir na loja física, comprar, isso vai continuar existindo. Mas você abriu uma janela muito grande e as pessoas passaram a migrar. Conforto, né? Se você começar a colocar na ponta do lápis, o conforto, o valor que você paga pelos produtos que são ofertados online acabam sendo menores, né? Porque você não tem a logística de levar para a loja, tirar para a loja, ela já está lá naquele estoque. Então, as pessoas, de uma maneira geral, começaram a enxergar isso. Vou dizer para você, parou a pandemia, daqui a um ano, né? Você vai estar com ela mais ou menos estabilizada, na minha expectativa. E aí vem a pergunta, eu mudei meu hábito de consumo? Mudei. Mas a forma que a gente está imaginando, da forma que é colocado, isso vai levar um certo tempo. É quebra de cultura, e cultura não se faz a curto prazo, é a longo prazo. Claro. Mas abriu a porta e aí as pessoas têm que começar a pensar como que ela vai colocar os seus negócios para andar, né? Sobretudo quem tem loja tradicional em shopping center, quem tem loja tradicional de rua, ele vai ter que inovar. Isso não tem alternativa. As pessoas se obrigaram a inovar e descobrir outras formas de consumo que não que a gente tem até então. Tá certo. Bom, só para a gente, aqui em Londrina, esses efeitos foram muito sentidos. Tivemos fechamento de restaurantes bem tradicionais aqui na região central, principalmente por conta da pandemia. Né? Sim. Direto, né? A pandemia foi a gotinha d'água, né? Na verdade, os restaurantes já vinham sofrendo com o aumento de custos, sobretudo na mão de obra especializada, né? Nessa área aí, hoje em dia, tem muita gente boa, só que o preço dela é diferente de uma pessoa que sabe cozinhar. Então, ele já veio sofrendo com isso. A pandemia foi uma gotinha, a última gota d'água ali, que fez com que ele já não tivesse mais condição de fazer o seu negócio girar. Essa foi a leitura que eu fiz. Na verdade, não foi a pandemia. A pandemia foi... Acelerou o processo que já vinha andando, que já vinha, né, nesse formato. Se você comparar os restaurantes mais tradicionais, sobretudo esses que fecharam, com os restaurantes recentes, mais modernos, você vai ver que a forma de consumo, a forma de prestação de serviço mudou. Então, isso acelerou. Isso é o que eu leio. E não só no caso desses restaurantes. Sim, de outras atividades mas outras atividades também. O empresário já vinha
cambaleando para cá, fruto do quê? Da recessão, fruto do quê? Fruto da forma de gestão que ele estava acostumado e que ele não reviu a tempo. E aí, crise pesada, fechamento de comércio, fechamento de mercado, aí morreu, né? Efetivamente. Infelizmente. Professor Paulo Brambila, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. A gente espera, como o senhor disse, que esse cenário da pandemia termine logo e possamos fazer uma nova entrevista falando já em recuperação econômica. Tomara, né? Eu que agradeço a oportunidade de falar. Eu agradeço também a paciência aí dos nossos ouvintes ou dos nossos assistentes e eu espero uma outra oportunidade e eu me coloco à disposição para você. Muito obrigado. Eu conversei com o economista Paulo Brambila, ele que é professor também na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.